Sistemas monofásicos e trifásicos, com o professor José Batista. Bem, nós vamos observar aqui quando é que a gente usa um sistema monofásico e um sistema trifásico na configuração das instalações elétricas. Bem, vejamos. Um sistema monofásico, eu já até conversei com vocês, nós temos aqui então um gerador que tem aqui um ímã, tá certo, dentro dele, e aqui você tem as espiras. Então você sai rotacionando, e à medida que você sai rotacionando, você vai cortar um ímã, cortando um campo, um ímã que gera um campo magnético, cortando um condutor que gera o que? Tensão, como está aqui mostrando nessa animação, tá certo? Então a gente produz então o que a gente chama de corrente alternada. Bem, alguém falou assim: por que eu só estou colocando uma bobina? Por que eu não coloco uma outra aqui e uma outra aqui? Quando você faz isso, você está criando um sistema trifásico. Eu estou aproveitando a mesma água, eu estou aproveitando o mesmo vento, eu estou aproveitando o mesmo vapor. Então, nessa situação, nós criamos aí 3 sistemas, olha, de mesma amplitude para cada fase, só que defasadas entre si, de 120 graus. Ou seja, uma hora eu tenho máxima numa fase, depois eu tenho uma máxima na outra fase e depois eu tenho uma máxima na outra fase. Porque segue a mesma sequência, aproximando, eleva, saindo, diminui, aproximando do lado negativo, que é do outro lado, aumenta, mas do lado negativo, e assim vai a corrente alternada. Então eu criei no mesmo gerador 3 tipos de energia, tá certo? 3 energias monofásicas. Essas 3 energias monofásicas é o que chamamos, simultaneamente, é o que chamamos de sistemas trifásicos. Você poderia falar, não dá para botar 6 aqui, mas dá. Mas imagine aí 6 cabos, um sistema hexagonal dentro de um sistema de cidades. Já 3, que é o sistema trifásico, já fica grande, imagina 6. Então vamos achar um meio termo, né? Achamos um meio termo aí, nem sistemas monofásicos e nem sistemas trifásicos. Então uma outra vantagem do sistema trifásico, no caso do gerador gerando trifasicamente, é isso aqui, ó. Qual é a ideia também? Se você tiver um sistema monofásico, que tudo pode ser alimentado monofasicamente, você vai ter um cabo desse tamanho. E se eu tiver um sistema trifásico, eu peguei esse cabo, é como se eu dividisse por 3, ó. Quer dizer, o cabo monofásico e um cabo trifásico. É como eu pegasse esse cabo e dividisse por 3. Então, qual é a vantagem disso? Gente, flexibilidade. Quem já pegou num cabo por fase, monofásico, assim, de 95 mm, 70 mm, sabe o que a gente está falando? Você não dobra tão fácil. É extremamente duro. Então, imagine aí se eu puder pegar esse cabo e dividir por 3 e fazer a máquina funcionar a 3. Então o cabo, que era muito grosso, ele se torna fino e torna mais maleável você realizar os sistemas elétricos. Então ficou batizado que toda vida que nós pudermos alimentar uma carga de modo trifásico, ou seja, através de 3 cabos de fase, é melhor, porque nós temos uma bitola menor e é mais fácil de se trabalhar em termos, tá certo, em termos de estrutura. Também, se nós tivermos uma falha num condutor desse, um rato roeu, por exemplo, olha o tamanho que a gente tem que substituir. Se o rato roeu só essa fase, a gente está precisando substituir só um menor cabo. Então tem tudo melhor em termos de manutenção e em termos de implantação dos sistemas, tá? Então, nessas condições, nós trabalhamos com o sistema trifásico sempre que possível. Nessa concepção, alguém pegou e fez o seguinte artifício. Pegou as bobinas, ó, as 3 bobinas, e do outro lado da bobina, ele uniu, ó. Uniu. Porque cada bobina a gente sabe que tem um começo e um fim. Então, a gente pegou e uniu todos os pontos das bobinas. Essa união aqui nós batizamos o nome de neutro. Olha só, então cada bobina eu tenho começo e fim, começo e fim, começo e fim. Então um dos lados eu juntei todos eles, ó.
e chamei esse lado de neutro. E os outros é a fase, como se fosse uma fase monofásica que estivesse na sua tomada. Mas imagine, uma fase tivesse uma tomada, a outra fase tivesse outra tomada e uma outra fase tivesse uma outra tomada, por exemplo, tá? Então essa é a concepção do sistema trifásico, é você distribuir de modo que a cabeação fique o que? Mais fina para você levar as cargas. E aí é mais fácil você trabalhar. Então isso é uma grande vantagem dos sistemas trifásicos. E também a gente descobriu o seguinte elemento, que a tensão entre duas fases, quer dizer, vamos chamar de fase 2 e fase 3, ou fase A, B, C, ou fase R, S, T, ou fase F2, F3, ou fase F1, F2, tanto faz. Entre as duas fases nós temos uma tensão de 380 volts. E entre uma fase e o neutro, observou-se que nós temos 220 volts. Então o sistema trifásico, ele traz para você, nessa configuração que a gente chama de Y ou estrela, 2 níveis de tensão. Isso tem algumas coisas interessantes. Você vai ver que um motor, quando entra em operação, quanto maior o seu nível de tensão, maior o seu torque, então isso ajuda. Quanto maior o nível de tensão, menores são as correntes. Em vez de eu alimentar algo em 220 com a tensão mais baixa, eu estou alimentando em 380, portanto a corrente de 380 é menor do que a corrente de 220. Então essas funções faz com que o sistema vire trifásico ou monofásico, tá certo? Então no sistema trifásico atualmente nós trabalhamos em instalações elétricas prediais e comerciais com o sistema em Y, tendo 2 níveis de tensão então, entre duas fases, 380. Bem, então se a gente falar nessa conotação, eu tenho uma carga trifásica, que é uma carga trifásica que recebe as 3 fases, ó, fase 1, 2 ou 3, ou A, B, C, ou fase R, S, T, que é o que mais se utiliza a nomenclatura, tá? Então, as 3 fases, ó, fase A, fase B, fase C, ou fase 1, fase 2, fase 3, isso aqui é uma carga trifásica. E uma carga monofásica é quando ela tem qualquer uma das fases, não precisa ser a B, né? A fase 2 aqui pode ser a fase 1, a fase 2, a fase 3, e o outro fio é o que? É no neutro. Então tu tens aí, tá certo? As 3 configurações de fase aqui. E lembrando sempre que fase tu tem 380 e fase neutro tu tem 220. E é importante dizer que essa relação existente é raiz de 3. Então a tensão fase é raiz de 3 tensão fase neutro. Ou seja, o que é 380 volts? É raiz de 3, 220. O que é 220? É raiz de 3, 127. Então lá no Sudeste tem uma tensão fase neutro, 127, e fase 220. No Nordeste, em muitos locais no Brasil, e oficialmente no Brasil, nós temos 220 volts fase neutro e 380 volts fase. Ok? Triex Tecnologia apresenta QPAC, Sistema de Proteção a ser completo para as cargas elétricas especiais. No nosso quadro temos o disjuntor, os DPS e o IS Break. O circuito DPS, descarga atmosférica, e IS Break para os velhos e conhecidos picos de energia, tecnicamente conhecido como VTCD, SAG e SUEL. É o nosso equipamento completo de proteção para você. Evite gerenciamento de risco, evite perdas de equipamento, evite uma parada inesperada dos seus produtos, devido a eventos vindo da concessionária de energia, que pode danificar ou parar a operação de sua empresa. Procure-nos. Vamos lá. Então a relação da fase com fase neutra é o que? Raiz de 3. Bem, nós temos então uma casa, quando a gente diz que é um circuito monofásico, normalmente ela só tem um disjuntor monofásico, na qual a fase você tem aqui no circuito monofásico, você tem uma fase e tem um neutro. Então você recebe da concessionária de energia, que é a alta tensão, normalmente aqui no Nordeste 13.800 volts, transformador rebaixa para 380/220, e aí
você pega essa alimentação e leva para a residência. Então essa residência é monofásica, porque o disjuntor é esse, a fase passa por ele e o circuito de neutro vai direto para instalações do quadro, tá? Então eu venho aqui do quadro, ó, vai só um cabo, ó, fase neutro entra no quadro e essa mesma fase distribui para todas as cargas da residência, assim como o neutro. Então a gente só tem uma fase e um neutro, tá certo? Nas instalações elétricas das casas monofásicas. Que são as casas monofásicas, são aquelas casas que a gente vai observar. Cada concessionária de energia, a gente vai ver que ela tem um determinado limite, e o limite é a potência. O que determina uma casa monofásica, bifásica ou trifásica é a sua potência, tá? Normalmente até 12.000 VA, a gente pode dizer que uma casa é monofásica, mas isso é variável de concessionária para concessionária, tá bom? Acima de 25.000, aí o cidadão já disse que é trifásico, não é? Então isso é variável de concessionária para concessionária. Mas vamos lá. Então os circuitos monofásicos é aquele que só tem uma fase e tem um neutro. É a ligação de uma lâmpada. A lâmpada é uma fase e um neutro, ó. A lâmpada é uma fase e um neutro. A lâmpada, as tomadas, uma fase e um neutro. Então se eu desligar aquele disjuntor que é monofásico, eu desligo a casa toda, tá certo? Então a gente diz que isso aqui são circuitos monofásicos. Nós temos também a potência monofásica, ó. Potência monofásica, lembre-se, tensão, corrente e fator de potência. Então se eu tiver aqui, ó, igual a 0,6, então tá aqui, ó, ele está dizendo aqui 7,9. Aí esse símbolo é de alternado, tá certo? E quando ele não fala que é trifásico, então você já assume que isso é monofásico. Aqui nós temos uma potência de 1.500 kW monofásico, tá? E o fator de potência ele nos deu? Não nos deu. Então isso aqui é uma carga monofásica. Não tem nada dizendo só 220 volts, e a gente sabe que 220 volts é uma carga monofásica. Mas nada impede que esse 220 volts funcione também com a carga bifásica lá no Sudeste. Lá no Sudeste nós vamos observar que tem tensões 127 e 220. O aparelho, quando ele diz que é 220, ele não importa que é 220 fase neutro ou se é 220 fase, tá certo? Então, se tiver 220, eu posso colocar. Então, eu posso colocar no Nordeste, mas o 220 no Nordeste é fase neutro e o 220 lá no Sudeste é fase. Bem, aqui, ó, também esse aqui é um símbolo de que 110, 220 é um sistema eletrônico que a tensão pode ser de 110 a 220. Então ele funciona com 110, 120, 140, 160, 180 até 220 volts, tá? Automaticamente. E a gente chama isso de bivolt automático, tá ok? E normalmente equipamentos eletrônicos residenciais a gente trabalha com fator zero, fator de potência unitário. Aqui nós temos os circuitos trifásicos. Os circuitos trifásicos você é alimentado pela rede elétrica com 4 fios. São os 3 fios de fase A, B e C, e são ligados a um disjuntor trifásico. Então as 3 fases vêm daqui, entra nesse disjuntor e sai daqui, tá? E alimenta. E o circuito de neutro passa direto. Então, para o quadro geral. Então, se você tiver um sistema trifásico, você pode obter cargas trifásicas, são aquelas que são alimentadas com 3 fios, ou você ter cargas monofásicas, na fase A, na fase B e na fase C. Numa residência, se você tiver uma residência trifásica, vamos supor de pequeno porte, você vai colocar um ar-condicionado numa fase, o outro ar-condicionado numa fase e o outro ar-condicionado em outra fase, tá certo? Mantendo-se o equilíbrio. Vou já falar sobre essa situação para vocês. Então, o sistema trifásico pega tanto cargas trifásicas como monofásicas. E os sistemas monofásicos só pegam cargas monofásicas, tá? Bem, olha só o sistema trifásico aqui. Então, a gente sabe que é trifásico porque tem 3 alimentações. 3 alimentações, tá vendo? E aí sai também 3 alimentações. Então, aqui a gente está falando do sistema trifásico, né? Bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês.
existe, aqui é a fonte de geração. Existe cargas monofásicas, e nas cargas monofásicas você vai ligar o que? Uma geladeira, ó, entre uma fase e um neutro. Entre uma fase e um neutro, uma geladeira entre. O que, é que você está fazendo? Você está fazendo uma distribuição numa residência, por exemplo, de cargas monofásicas. Nessa hora, cada um tem a sua própria corrente, porque tem a sua própria carga. É isso? Se você tiver um motor elétrico trifásico, normalmente você vai levar as 3 fases para ele, tá certo? Normalmente são um sistema que a gente chama de sistema delta. O sistema delta não tem esse neutro, tá vendo? Por isso que você chegar no motor, muitas vezes ele está ligado, está chegando só 3 fios. E aí ele trabalha com 380 volts. E é importante, se uma carga for trifásica, a corrente desse aqui, dessa fase, é igual a dessa e é igual a dessa. Porque um sistema trifásico é como se fosse um sistema, se for um equipamento, é um sistema equilibrado, com raras exceções, tá? Mas, basicamente é um sistema equilibrado. Então a corrente que vem na fase A, na fase B e na fase C para o sistema equilibrado, para um equipamento trifásico, são iguais. Agora, para os monofásicos, não. Cada corrente depende do que você está ligando. A corrente de uma geladeira é completamente diferente da corrente do ventilador, que é completamente diferente da corrente da tua TV aí, tá certo? Então, aí, o que a gente está fazendo no sistema trifásico? Distribuindo cargas monofásicas. Para evitar o quê? Que o fio fique extremamente grosso se fosse alimentado tudo por carga monofásica, tá? Bem, então vamos lá. Sim, tem um aspecto muito importante nos sistemas trifásicos. Imagine você colocar só um fio desse num sistema trifásico. Rapaz, como eu disse para vocês, eu esqueci de falar nesse aspecto. Se for só um fio desse aqui, imagine o tamanho das estruturas para segurar um fio extremamente grosso. É melhor que você coloque em 3 pedaços, como aqui, tá? Então isso aí, passou-se a usar o sistema sempre que possível, o sistema trifásico. A gente chama de tensão fase-fase ou fase neutro, tá certo? A gente chama de tensão fase neutro e a gente chama de tensão de linha ou fase-fase. Então fase-fase ou tensão de fase ou fase neutro no Nordeste a gente chama de 220 volts. Tensão de linha ou fase-fase no Nordeste a gente chama de 320 volts. Lá no Sudeste, tensão fase neutro, 127. Tensão de linha ou fase-fase, 220 volts. Batista, de onde é que vem o 110 volts? Não existe 110 na rede elétrica, tá certo? No Brasil. Os equipamentos que a gente compra importado é que tem a sua fonte atrás 110 volts, tá? Mas na nossa rede elétrica nós não temos 110 volts. Só temos 220, 127, 220, 380. Tá bom? Então, fase neutra 127, lá no Sudeste, fase-fase 220, aqui no Nordeste 220 fase neutro e 380 fase-fase, tá? Aqui eu vou mostrando aqui para vocês, só de curiosidade, os locais onde tem 220, 127 aí pelo Brasil afora, tá certo? O Ceará, na qual esse professor nascido, 380, 220 volts, tá certo? Aqui minha pós-graduação foi em Minas Gerais, lá já é 220, 127, tá bom? E assim vai dependendo do local que você esteja trabalhando. Mas oficialmente no Brasil a lei manda 380, 220. Instalações novas, surgisse um estado novo, toda a construção seria 380/220. Bem, existe também um circuito. O circuito bifásico é o seguinte, ele é alimentado por 2 fases e um neutro. Então passa uma fase aqui, outra passa aqui e o neutro passa direto. Nessas residências existe 2 níveis de tensão, 127 e 220. Por quê? Porque pode ser fase neutro, como pode ser o que? Fase-fase, tá certo? Então fase-fase 220, fase neutro 127 no caso Sudeste. Esse tipo de ligação no Nordeste seria fase-fase, mas tem um problema. Não existe no Nordeste nenhum equipamento, porque se eu ligar fase-fase no Nordeste é 380. Não existe equipamento
com duas fases 380 no Brasil. Existe duas fases 220. Então, se eu for no Nordeste, nós não temos a situação de 320 volts na tomada. Nós temos 220 volts na tomada, tá certo? Agora, o sistema bifásico, você pode o quê? Ligar cargas monofásicas numa fase ou na outra fase, tá bom? Bem, então lembrando, monofásico e trifásico. O padrão monofásico 127 ou 220. Chuveiro, motor monofásico, geladeira, ferro de passar, né? E o padrão trifásico, motores ou máquinas, tem um padrão trifásico, tá? 220 ou 380. Bem, então já que nós não, no estado do Ceará, por exemplo, eu venho com duas fases, não existe uma tomada assim, ó, duas fases no estado do Ceará, mais o terra, não existe. O que nós temos é o que? Fase e neutro, porque é 220 na tomada, tá certo? Agora, lá no Sudeste, nós podemos ter fase e neutro 127, há equipamentos que funcionam com 127, como também 220 volts duas fases. Mas por que eu uso? Bem, gente, olha, algumas cargas consomem uma corrente muito elevada, como chuveiro elétrico, ar-condicionado. Se eu colocasse eles no padrão de 127, essas tomadas não aguentariam, tá certo? Então, os cabos seriam gigantes, muito grandes, para você colocar numa instalação elétrica. Além da instalação elétrica, quanto mais maior o cabo, tá certo? Mais caro ele é. Então, o que é que você ficou pensado, né? Como as casas recebem duas fases, algumas casas recebem duas fases bifasicamente, né? Leva duas fases e você leva o neutro. Você pode fazer o seguinte lá nas casas do Sudeste. Você pode colocar chuveiros elétricos, ar-condicionados com a tomada duas fases e alimentar com 220 para a corrente ser menor e esse cabo que vem aqui seja menor também. E nos locais do restante da casa que tem computador, televisão, a gente botar uma tomadinha lá de 127. Então cuidado que nas casas do Sudeste a gente já notou às vezes que tem assim nas tomadas, tomada de 127, tomada 220, tomada 127, tomada 220. Essas tomadas 220 é para situações de mais potência, para um forninho que você tem na bancada de uma cozinha. É recomendável botar 220 volts, tá certo? Então tomar cuidado com esse tipo de situação. No Nordeste isso não existe, porque eu só tenho 220 dentro de uma casa, por exemplo. Eu não tenho 380, eu não tenho fase, eu só tenho uma tensão, 220 volts. Lá no Sudeste nós podemos ter dois níveis de tensão. Só que os dois níveis de tensão, lembrando, uma tomada é 220 volts, mas é bifásica entre duas fases. E é 127 entre fase e neutro. No Nordeste eu só tenho o que? 220 volts em fase e neutro. Eu não tenho essa configuração de duas fases. Por quê? Porque não existe equipamento vendido no Brasil em 380 entre duas fases, tá? Bem que eu conheça, né? De qualquer forma, deixa eu lhe mostrar. Algo ficou diferente. Ora, perceba bem. Na carga monofásica, a potência aparente era o que? Tensão vezes a corrente. Só que agora você tem 3 fios. Então você tem 3 vezes a potência monofásica. Então o sistema trifásico é o que? 3 vezes a potência monofásica, né? Potência ativa do mesmo jeito, 3 vezes a potência ativa. E a potência reativa, 3 vezes a potência reativa. Mas eu não gosto de usar esse tipo de equação, apesar de ela existir. Por quê? Porque os fabricantes, eles não costumam falar em sistemas trifásicos com a tensão fase neutro. Eles não costumam fazer isso. Eles costumam colocar fase. Então, se você comprar uma máquina e dizer assim, uma máquina trifásica, 380 volts, está lá na placa dela 380 volts. E 380 volts é uma tensão que fase. E aí complica, às vezes, para você poder se enganar, tá? Então a gente recomenda que você use o que? Raiz de 3, tensão, fase a corrente vezes o fator de potência, no caso da potência ativa. No caso da potência aparente, raiz de 3, tensão, fase vezes a corrente. Porque tá aqui, ó,
sistema é trifásico, você reconhece por esse símbolo, tem 3, ó, trifásico, e a tensão, ó, no caso do Nordeste, 380 volts. A indústria ainda trabalha com 440, às vezes 660, tá certo? E aqui é o Sudeste, ó, 220 volts, mas no Nordeste nós trabalhamos com 380 volts, trifásico, tá? Então, já que ele fala trifásico aqui, e se eu colocar a tensão trifásica, eu tenho que botar raiz de 3, tensão, fase e fase. É bastante simples, basta você substituir tensão, fase e neutro. Lembrar que tensão, fase e fase, tensão, fase e fase é raiz de 3, fase neutro. Então, se você tem tensão, fase e neutro lá, então é tensão, fase e fase, divide por raiz de 3. Se você substituir tensão, fase e fase por raiz de 3, tensão, fase e fase por raiz de 3 nessa equação, você vai obter o que? Essas equações. E use essas equações para quando for trabalhar com o sistema trifásico. Eu até acho legal, ó, tri 3, tá vendo? Para não errar, trifásico, 3. Então, toda vez que você falar trifásico, você tem que saber que tem o raiz de 3 na frente, tá? Isso aí você consegue. Agora, lembrar sempre. Por que aqui só tem uma corrente, Batista? Aqui ele já está dizendo assim, ó. A corrente desse motor em 380 volts é 15.3. E é trifásico, então não importa. A corrente na fase A é 15.3. A corrente na fase B é 15.3. A corrente na fase C é 15.3. Gente, não se preocupe. Se você for medir com o alicate amperímetro, você não vai encontrar 15.3 em todas 100%, não. Você vai encontrar 15.1, 15.4, 15.5, tá certo? Então essa precisão aí, ela não existe, ok? É um valor bastante aproximado, mas não vai querer seja 15.3 em todas as fases, que isso não existe não, tá? Bem, na prática. Então, tá aqui, pronto. Circuito desequilibrados trifásicos. Bem, o que é isso? É quando a carga de corrente nas 3 fases, elas estão diferentes. Tá bom? Então a gente chama isso de carga desequilibrada. No caso aqui, o exemplo, eu tenho um 50 kW aqui, ó. Mas aqui é equilibrado, porque o sistema é trifásico, tá vendo? 3 fios entrando nele. Então seria 84 nesse fio, 84 nesse fio e 84 nesse fio. Só que eu peguei uma carga 2 e joguei também só na fase S. Também a carga 3 também joguei só na fase S. E na fase T eu joguei aqui a carga de 101. Só que deu 186, porque eu peguei 101 mais 84 aqui da carga trifásica, portanto 184. Aqui eu peguei 96, 105 mais 84, deu 286. E aqui eu peguei só 84,9 amperes da fase A. Então ficou o que? Desequilibrado. Esse sistema desequilibrado de correntes produz fenômenos um pouco mais pesados em termos de discussão, mais complexos, do curso aqui, no caso de instalações comerciais prediais, mas provoca queda de tensões desequilibradas, provocando aumento de temperatura em motores, por exemplo, aumento de corrente de neutro, que aí aumenta as temperaturas, tá certo? Então isso aí eu também não gosto de conversar, que isso aí é mais da turma da engenharia elétrica. Mas de qualquer forma, qual é a situação? A situação é você manter as correntes mais próximas possíveis. Sempre que puder, as correntes precisam ser entre 5 e 10% no máximo diferente. Que aí, se você tiver nessa variante de 5 a 10% as correntes, porque você não vai encontrar 190, 190, 190, isso não existe. Mas se ela ficar nesse patamar, você não vai ter esse problema que eu acabei de relatar a você. Então você vai equilibrar aqui, ó, no caso, eu peguei 20 kW, botei numa tomada, 20 kW eu botei numa outra, ó, botei na sua residência, vamos supor, nós chegou na sua residência. Aí eu tenho um motor trifásico, tá aqui, ó, 84 amperes. Aí eu peguei um ar-condicionado, coloquei numa fase. Peguei um outro ar-condicionado, botei na outra fase. Peguei um outro ar-condicionado, botei na outra fase. Se fosse 3 chuveiros, pegava um chuveiro elétrico, botava numa fase, o outro chuveiro elétrico na outra fase e o outro chuveiro elétrico na outra fase. Então o que você tem que fazer? Ao máximo equilibrar, para que as correntes sejam o máximo próximos possíveis e iguais, tá certo? E lembre-se, 5 a 10%. Gente, se você não obedecer isso, olha só o que acontece com o motor trifásico, para vocês terem ideia. Se eu tiver um desequilíbrio de tensão de 2,3%, olha só 2,3%. A temperatura, a elevação de temperatura é 40 graus.
Tá certo? E só para você ter ideia, uma temperatura de 40 graus dá uma perda de VGU de 78% no motor. Você mata o motor. Por isso é que a gente deve sempre trabalhar com cargas o que? Equilibradas. Então, toda vez que você pegar um sistema trifásico, a primeira coisa que você tem que fazer é equilibrar. Como é que eu equilibro? Simples, ó. Tem vários disjuntores. Vamos supor que esse disjuntor vai para um circuito, esse para outro circuito, esse para outro circuito. O que você vai fazendo? Coloca desse, pega um cabo daqui, bota para cá, pega o cabo daqui, bota para lá. Claro, se todos os disjuntores forem iguais, né? Então, você vai equilibrar as fases. E isso lá no projeto a gente equilibra. Lá no projeto a gente já coloca de forma que essas três correntes aqui no Excel deem iguais. Ou seja, nós vamos criar um quadro de carga que a gente pega as plantas, ó, e sai colocando, e a gente sai o que? Colocando onde a gente quer, ó. De modo, na hora que eu somar a fase R, a S e a T, elas se aproximem de uma situação equilibrada. Então, quem mexe com isso aqui é você, projetista. Bota para cá, bota para lá, já que você sabe as potências que você está instalando, então você bota para cá, bota para lá, bota para cá, bota para lá, bota para cá, bota... Contanto que essas três fiquem o mais equilibradas possíveis, tá? Isso é muito importante. Bem, vamos lá, retornando aqui. Então, nesse contexto, equilibrar é um dos grandes fatores. Aqui eu deixo para vocês todas as equações dos sistemas monofásicos e trifásicos que você vai trabalhar. Fase neutra, monofásico, fase-fase, sistema trifásico, tá? Ou, aliás, fase-fase, desculpe, sistema bifásico, e três fases é o sistema trifásico, tá? Então, esses aqui são os dois mais comuns que a gente normalmente trabalha, porque carga bifásica a gente é raro, mas tem lá no Sudeste, né? Um ar-condicionado instalado na carga bifásica. Mas de qualquer forma, tá aqui as equações que você precisa. Elas sempre são extremamente importantes, tá? Anote elas para na hora de você fazer as equações, as contas que você precisa. Bem, vamos supor aqui um exemplo. Uma carga tem os seguintes dados: 380 volts, potência nominal 770.460 watts, o fator de potência 0,8 e a frequência 60 Hz. Aí, qual é a corrente? Qual a corrente? Vamos lá. Primeira coisa, você está dizendo que a tensão é 380 volts. Ora, tensão 380 volts, não existe fase neutra. Então, obrigatoriamente, ela é uma tensão fase-fase. Então, é um sistema trifásico. Então, essa potência é o quê? Trifásica. Se ele está dizendo que isso aqui é trifásico, então a potência é trifásica. E o fator de potência é 0,88. Sabemos que potência é raiz de 3, porque é trifásico, tensão fase-fase, a corrente e o fator de potência. Se eu substituir isso aqui, então eu tenho que a potência é raiz de 3, tensão fase-fase, cosseno φ. Cuidado com os parênteses aqui, tá? Na hora que eu fizer isso, então a potência é 7.460, raiz de 3, 380, que é a tensão, vezes o fator de potência, 0,88. Então a corrente é o que? 12,87 amperes. Que corrente na fase A, na fase B e na fase C, todas são iguais. Corrente na fase A, 12,87. Na corrente na fase B, 12,87. Corrente na fase C, 12,87. Bem, se eu quiser a potência aparente, é do mesmo jeito. O fator de potência é o que? P sobre S, que é a potência ativa sobre a potência aparente. Logo, 7.460, 0,88 é o fator de potência. O S, então, é da 8.477. Do mesmo jeito que você fez no monofásico, gente, não muda nada, tá? Só que cuidado, usou potência trifásica, a saída também é a potência o quê? Trifásica, tá? Bem, um outro exemplo aqui, ó. Nós temos 30 lâmpadas fluorescentes de 40 watts, o fator de potência 0,8. Qual a corrente total e a potência total? Ora, se eu tenho 30 lâmpadas, tá certo, de 40 watts, então o total é 1.200 watts. Como a tensão é fase neutra, ele está dizendo fase neutra é 220, então a potência não é sistema trifásico, é sistema monofásico, fase neutra. Então a tensão fase neutra vezes a corrente vezes o fator de potência. Então eu tenho 1.200, 220 vezes a corrente vezes o fator de potência. Se fizermos isso aqui, eu tenho 6,81 amperes monofásico, porque ele está falando que é fase neutra. O fator de potência é P sobre S, então você bota 1.200, que é o P, dividido pelo fator de potência, que é 0,8. Então a potência aparente é 1.500
VA. Potência aparente sempre maior do que potência ativa, né? Ele está dizendo que tem um consumo de potência ativa e reativa no sistema. Quando você tem assim, ó, um gerador trifásico está ligado através de uma linha de impedância por fase, é uma carga equilibrada cuja a potência trifásica é 1000 VA, 380, fator de potência 0,8. Qual a corrente da carga? Ora, trifásico 380, S, 1000 VA, fator de potência. Eu preciso de fator de potência? Não, gente. Por quê? Porque eu posso calcular assim, ó. Essa potência aparente é raiz de 3, tensão fase-fase, vezes a corrente no sistema trifásico. Então, no sistema trifásico, a corrente então é S, raiz de 3, tensão fase-fase. Então, 1000 VA, raiz de 3 vezes 380. Pronto, 1,5 amperes. Essa é a maior equação que a gente usa. Por quê? Porque normalmente a gente sempre tem a corrente nominal, às vezes a corrente a gente acha a potência, porque eu tenho a corrente nominal, multiplico por 380 vezes raiz de 3, eu tenho a potência aparente. Lembre-se, as correntes que são dadas nos equipamentos é de potência aparente, tá? Então não se esqueça de usar bastante essa equação. Normalmente você tem as potências e a gente precisa achar a corrente das coisas, tá? Outra aqui, vamos supor que eu tenho esses eletrodomésticos, ó, todos monofásicos. Então minha casa aqui é monofásica. Um projeto Minha Casa Minha Vida é monofásico, tá? Eu tenho uma fase e tenho um neutro. E todos os equipamentos são ligados nesses dois fios. Então, vamos lá. Se eu tiver 600 watts, vamos lá. Se eu tiver a cafeteira, é monofásica. Ela tem 600 watts, a tensão é o quê? 220. E o fator de potência de cafeteira, que é aquecimento, é 1. Ora, portanto, a potência monofásica, tensão fase neutra, corrente vezes o fator de potência. Então, 600, potência fase neutra 220, a corrente e o fator de potência é unitário. Por quê? Porque é uma resistência. Então, a corrente então é 600 por 220, dá 2,72. Se eu verificar a potência aparente, gente, é a tensão pela corrente. Também pode ser assim. Então, a tensão 220 vezes a corrente 272 que você encontrou uma potência aparente de 598 VA para a cafeteira. No caso da geladeira, segue o mesmo procedimento. Olha só o que muda, porque a geladeira tem o fator de potência. Então, você 250, e aí você achou uma corrente de 1,5. Também usa-se, tá certo, a equação tensão vezes corrente para achar a potência aparente. Então, 220 vezes 1,5 dá 330 VA. Estou indo um pouquinho devagar, gente, porque é mídia, né? E fica ruim a gente esticar um vídeo comprimento muito grande, tá? De vídeo. Aqui nós temos o fator de potência, no caso da micro-ondas, 750 watts, 220 fator de potência unitário. Na hora que eu faço isso, tá? Do mesmo jeito, 3,4 amperes, potência aparente 720. Bem, qual é a soma das correntes? Soma dos três. Então, se eu tiver a corrente da cafeteira, a corrente da geladeira, a corrente do micro-ondas, eu tenho 7,62 amperes. E a potência? Ora, a potência aparente, 598, que foi do primeiro, 330. Peraí, tem alguma coisa errada aqui. Opa, a potência aparente. Vamos lá. Então, a potência aparente ficou 1678. Gente, 598 é uma aproximação de 600 watts, tá? Os dois é porque o fator de potência unitário, mas nas contas eu acabei engolir alguns números aí depois da vírgula e dá essa quebradinha, tá? 598 ou 600 watts. Mas com o fator de potência unitário, S é igual a P, tá? Então dá 598 mais 330 daqui mais 750 daqui. Então nós temos a configuração de 1678. Potência a gente soma. Seja a potência aparente ou seja a potência ativa. Potência a gente soma, tá certo? Potência a gente soma. OK? Aí se eu quiser saber o fator de potência geral da instalação, aí você pega a potência ativa geral dividido pela potência aparente geral. Então, o fator de potência visto pela fonte 0,95, tá bom? Vamos a outra aqui. Vamos supor que você tem aí uma carga, isso aqui eu tenho aqui, ó,
cidadão chegou para mim, ó, eu tô vendendo isso aqui para você. Aí, o que que ele dá? Pronto, aí eu dou de placa. Aí você olha, vale agora. Como é que eu vou saber o cabo para me calcular isso aqui? Bem, primeiro você sabe, isso aqui é aquecimento. Aquecimento é resistência e fator de potência unitário. Então, primeira conversa. Aí depois ele está dizendo assim, ó, 380 volts, não existe 380 volts, então é um sistema trifásico. Tá certo? Então é um sistema trifásico, porque não há 380 volts bifásico. Tá? Então 380. Então eu tenho o que? Potência é igual a raiz de 3, tensão fase vezes a corrente vezes o fator de potência. Tá certo? Aqui, ó. Potência, raiz de 3, tensão, a corrente vezes o fator de potência. Deu um errinho aqui, né? Então, substituindo 36 aqui, ó. Potência instalada 36 mil. 36 kW, que é 36 mil. Raiz de 3, 380 vezes a corrente. O fator de potência quanto? É 1. Pronto. Você acabou de achar a corrente. Então, não se desespere. Se o fabricante não está dando a corrente, porque aí você vai achar o cabo e tudo que precisa, né? Que a gente vai estudar condutores elétricos lá à frente. Então, aqui, ó, você já... Ok? Já tem tudo aí trabalhado aqui, ó. Basta não se incomode, lembre-se. Se for resistência, aí o fator de potência unitário. E se for, e você pega o que você tem. O que você tem é potência instalada, é quilowatt. E a fórmula do quilowatt para o sistema trifásico é assim. Você reconheceu ele porque tem 380 volts. Mas vamos supor aqui, ó, a máquina trifásica, que é essa daqui, e tem 3 máquinas monofásicas. Pelo amor de Deus, ó, entenda. Aqui é como se fosse um tubo. Vem os 3 fios e entrou dentro do tubo, tá? Então, dentro desse tubo, dessa tubulação, existe 3 fios. Então, essa é uma notação que eu tenho um sistema trifásico, aí eu entrei dentro do tubo e estou chegando na alimentação do quadro, por exemplo, num tubo, tá bom? Aqui também, ó, eu tenho as 3 fases, entrou num tubo. Então, na verdade, eu tenho uma carga trifásica e um sistema de alimentação trifásico que alimenta 3 cargas. Apesar de ser trifásico, cada carga está pendurada numa fase. Tá bom? Então, como é que a gente faz? Achar a corrente dessa aqui. P, raiz de 3, tensão, corrente, cosseno φ. Tá? Dá pra gente achar o S? Dá. S é P sobre cosseno φ. Então, P sobre fator de potência, eu acho S, ó. 3.176. Ora, mas também dá para me achar a corrente, porque P é raiz de 3, tensão, corrente, fator de potência. P é 2.700, raiz de 3, tensão, 380 volts. Essa tensão, a primeira é trifásica, a segunda é o que? Monofásica. A gente chama de tensão fase e tensão fase neutro. Normalmente, quando você está indicando um sistema de alimentação, a primeira é fase e a segunda é fase neutro. Portanto, 380 volts, porque a tensão no sistema na máquina trifásica, a tensão fase, corrente vezes 0,85. Então, essa máquina está consumindo 4,82 amperes. Bem, no sistema aí monofásico, então eu tenho P 150 dividido pelo fator de potência. Então, eu tenho 176 VA. Ok? Bem, brincando nisso aqui, eu tenho que P é U vezes I cosseno φ. Ora, P é 170, eu errei aqui. Deu um erro. Pronto, corrigindo aqui, então eu tenho que a potência é 150, o watt, tá certo? Tensão, corrente, fator de potência. Então, na hora que você faz essa conta aqui, vai dar 0,8 amperes. O que está acontecendo? Eu estou absorvendo 0,8 amperes aqui, tá certo? E estou 4,82 amperes vindo para cá. Cada fase tem 4,82, cada fase tem aqui o 0,85. Então eu tenho que já somar a fase A daqui com a fase A daqui, a fase B daqui com a fase B daqui, a fase C daqui da fase C daqui. Ora, se todos são iguais, aí A e B e C, por quê? Porque todos os aparelhos das fases monofásicas são iguais, ó. Então todos eles consomem 0,8 amperes. E como a carga trifásica é 4,82 por fase, então aqui é 4,82, 4,82, se eu somar então por fase, eu tenho que 5,62. Então a fonte está injetando 5,62 amperes por fase, tá certo? Então eu tenho aqui, ó, 5,62. Aí vem 4,82 desce para cá e o 0,8 vai para cá. Agora 0,8 do que? Da fase A, B e C. 4,82 na fase A, B e C.
tá bom? Vejamos aqui. Vejamos esse exemplo aqui, que eu tenho aqui 3 cargas monofásicas, ó. Tá vendo? Eu sei porque tá ligado na fase neutro. E tem uma carga trifásica, que é o motor. E eu vou desprezar o rendimento do motor, que depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Bem, na TV eu tenho 250 watts, 220 volts. Potência U vezes I cosseno φ. Fazendo essa conta, tem 1.13. No ventilador, 120 watts, 220. Por quê? Porque a tensão aqui, ó, 220 volts, ele está dizendo que é 220 volts. Então, e 380 é fase. Então, fator de potência 0,6. Então, PUV cosseno φ, 120, 220, corrente 0,6. Então, tu tens aí um fator de uma corrente de 0,9 vindo para o ventilador. E finalmente a geladeira, 500 watts, 220 volts, fator de potência 0,6, faz a mesma equação de potência, não tem raiz de 3, por quê? Porque não é motor. Motor é uma carga trifásica, essas cargas são que monofásicas, então não tem raiz de 3. Então 500, 220 vezes corrente vezes 0,6, portanto 3,78, tá? Bem, na estrutura do motor eu tenho o que? Eu vou dizer que o rendimento é ideal, então o rendimento é igual a 1. Então 1 CV é 736 watts, viu gente? Então ele está dizendo que 1 CV é igual a 736 watts. Quando for falar de motor, você vai entender isso aí que nós estamos falando. Então a tensão fase 380 volts e fator de potência 0,9. Ora, no sistema trifásico, potência, raiz de 3, tensão fase, corrente, cosseno φ, o rendimento. Isso no motor, tá? Não tem rendimento em cargas, uma máquina qualquer. Só tem no motor. Então no motor eu disse que isso aqui era igual a 1. Então, potência, raiz de 3, tensão fase, a corrente vezes o fator de potência. Então 736, por quê? Porque 1 CV é 736 watts, raiz de 3, tensão 380, tá aqui, ó, entre as duas fases, 380. Mas se eu desse 220, basta você multiplicar por raiz de 3, já sabe que é 380. A corrente e o fator de potência 0,7 do motor. Fazendo essa conta, o motor tem 1,6 amperes, tá? O motor trifásico, né? Bem, se eu somar então, eu tenho que somar a corrente da fase A. Ó, a corrente da fase A é a corrente da TV mais a do motor. Portanto, 1,3, que é a corrente da TV, mais 1,6, que é a corrente do motor. A fase B, o ventilador. O ventilador tem a corrente do ventilador, 0,9, mais a corrente do motor, 1,6, dá 2,5. E na fase C, eu tenho a geladeira, que consome 3,78, mais a corrente do motor, que é 1,6, dá 5,38. Então, observe que a gente soma tudo na fase A, na fase B e na fase C. Não faz sentido eu somar tudo, 2,73 mais 2,5, 5,38. Não faz sentido. Por quê? Porque o sistema trifásico é 3 sistemas monofásicos. Então, eu tenho que analisar os 3 sistemas monofásicos separadamente. Então, não faz sentido você somar todas as correntes e dar a corrente total do sistema. Aí você soma todas aqui da fase? Não. Você só pode somar tensão total do sistema. Cada fase aí você pode dizer qual é a corrente total da fase A, qual a corrente total da fase B e qual a corrente total da fase C. Não pode falar qual é a corrente total do sistema trifásico. Não pode. Pode a potência. Potência você pode muito bem, por exemplo, potência da fase A, 250 mais 736. Por quê? Porque é 250 mais 736. Ó. Aí dá. Aí aqui é potência, 859. Potência é 500, a fase C 500, que é a geladeira, mais um CV, 736, dá 1236. Batista poderia somar tudo e dizer que a potência é a potência total do sistema é a soma das 3? Pode. Potência a gente soma, tá certo? Assim como eu estou dizendo aqui, ó, que a potência é 736. Quando eu digo que a potência aqui é 736, por fase, 736 dividido por 3, portanto, por fase eu tenho 245 watts. Potência a gente soma, tá? Então, isso aqui é para você ter ideia da potência total que você está consumindo, mesmo que ela esteja o quê? Desequilibrada, mas você tem a noção da potência total que você está necessitando suprir, tá ok? Então, potência a gente soma, não há nenhum problema, né? Sabendo que essa é P sobre cosseno φ, então você pode achar essa potência todinha com cosseno φ
ou com a potência aparente achar o cosseno φ. Tá certo? Posso fazer isso? Pode. Não tem problema nenhum. Ou você acha todas as potências aparentes aqui, todas, soma todas, aí você acha o fator de potência. Porque você tem todos os P's e agora você vai ter achar todos os S, tá? Ok? Então a gente vai ficar aqui com os sistemas trifásicos e monofásicos. Lembre, sistema trifásico é equilibrar as 3 fases. Isso é primordial. Botar as cargas o máximo que puder na fase A, igual na fase B, igual na fase C. Ok? Um grande abraço. Transformadores, com o professor José Batista. Bem, nesta conversa que vamos ter com você, você vai entender a funcionalidade de um transformador em um sistema elétrico. Vejamos, é um dispositivo destinado a transmitir energia elétrica ou potência elétrica de um circuito a outro, transformando tensões e correntes. Esse é o conceito de um transformador, que tem 2 modelos, transformadores a óleo, transformadores a seco. Você particularmente já deve conhecer um transformador. São aqueles elementos que estão no sistema de distribuição e nós temos lá eles nos postes. O objetivo dele aqui, nesse poste na rede de distribuição, neste caso, é pegar a tensão que está aqui, 13.800 volts ou 3.8 kV e transformá-la em que 380, 220 volts. Ok? Então, isso é o principal conceito, essa transformação. Logo, se tivermos um sistema que é 13.8, que é o sistema de distribuição, eu, através de um transformador, venho nas linhas de transmissão, e eu pego um transformador, transformo em 3.8 kV em 380 volts. Mas também eu posso ter a necessidade de transformar de 69 para 13.8. Bem, o que determina então essa tensão na saída do transformador? Depende, sabe de quem? Da carga. A gente transforma a tensão que a gente deseja porque o fabricante do equipamento solicita. Ele está dizendo que esse equipamento, por exemplo, trabalha em 380. Mas podemos ter um outro equipamento que diz assim, ó, o meu trabalha em 690. Então, os transformadores, a sua principal função é transformar o nível de tensão que seja adequado às suas cargas elétricas. Nós temos outros fundamentos, como transformadores elevadores, que não vamos dizer assim, tema a ser abordado em sistemas de instalações prediais e comerciais. Triex Tecnologia apresenta QEPAC, Sistema de Proteção a ser completo para as cargas elétricas especiais. No nosso quadro temos o disjuntor, os DPS e o IS Break. Curto-circuito, DPS descarga atmosférica e IS Break para os velhos e conhecidos picos de energia, tecnicamente conhecido como VTCD, SAG e SUEL. É o nosso equipamento completo de proteção para você. Evite gerenciamento de risco, evite perdas de equipamento, evite uma parada inesperada dos seus produtos, devido a eventos vindo da concessionária de energia, que pode danificar ou parar a operação de sua empresa. Procure-nos. Qual é o critério
em relação à instalação de um transformador nas instalações comerciais ou prediais? Bem, vamos lá. A regra é assim. Primeiro, critério geral. Novos PMUC, o que é um PMUC? Prédio de múltiplas unidades consumidoras. Pode ser edifícios, né, de moradores. Pode ser como esse aqui, ó, várias salinhas para alugar. Tá certo? Então isso tudo a gente chama de PMUC. Essa turma aqui, ela pode ser instalada em baixa tensão. Tá certo? Até que a demanda calculada seja igual ou inferior a 300 kVA. Ou seja, você calculou uma demanda, quer dizer, toda a sua potência funcionando ao mesmo tempo, e você descobriu que ela é menor do que 300 kVA. E você pergunta, poxa, no meu estabelecimento eu não tenho um transformador. E agora? Bem, a concessionária é obrigada a instalar um transformador para alimentar o seu PMUC. Por exemplo, no caso desse prédio, ó, não tinha esse transformador. Eles instalaram esse transformador e, olha assim, em baixa tensão, até 300 kVA, alimentaram você. Então aqui também é abaixo de 300 kVA, em baixa tensão, alimentar o seu quadro que alimentou as suas salas. Então essa é a regra. Se for abaixo de 300 kVA, é obrigação da concessionária de energia instalar o PMUC para você. Tá certo? A outra regra é a seguinte. O fornecimento de energia elétrica de consumidor cativo individual, quer dizer, situação privada, tá certo? Deve ser alimentado em 3.8 kV, ou seja, dessa rede aqui, ó, 3.8. Então nós vamos precisar obrigatoriamente do transformador. Quando a carga instalada nesse estabelecimento, no caso aqui uma concessionária de energia ou uma concessionária de carros, for superior a 75 kW. Então, se os cálculos de demanda aqui, que é a máxima potência, for der acima de 75 kW, a concessionária obriga você a botar um transformador porque ela vai alimentar você em 3.8. Nessa hora, essas estruturas aqui, ó, são todas estruturas do cliente. O cliente é que paga. Tá certo? Por quê? Porque sua demanda está maior do que 75 kW. Aí é problema de lojas, indústria, padarias, metalúrgica, comércio, supermercado, faculdade, assim vai. Tá? Então, se no seu cálculo de demanda esse transformador maior do que 75 kW, aí o cliente é obrigatório a instalar, portanto, um transformador. Tá certo? Então, são as duas tensões, PMUC e individual acima, PMUC até 300 kVA e a concessionária que vai pagar o transformador e coloca tudo, mas em situação de consumidor cativo individual, aí acima de 75 kW, quem paga esses custos desse transformador é o próprio cliente, tá ok? Bem, vejamos mais um pouco. O trafa-seco. O trafa-seco é este elemento que nós aqui temos, que pode ser utilizado também em qualquer lugar, bastante utilizado em locais onde há ocorrência de incêndio e é perigoso para a integridade da estrutura de pessoas. O que a gente está falando? Esse aqui é um transformador que ele não tem óleo, ele que a gente chama de totalmente seco. Esse equipamento ele tem problemas sérios aliás, veio para solucionar problemas sérios em onde temos locais de explosão. Transformadores a óleo, eles podem pegar fogo e danificar toda uma situação de estrutura. Então, nós utilizamos sempre que você puder em subsolo de empreendimentos, áreas explosivas, utilize os transformadores a seco. Por quê? Porque esses não são difíceis de pegar incêndio. Portanto, a segurança das pessoas em primeiro lugar. Olha aqui, uma subestação na qual nós temos aqui um transformador a seco. Ok? Essa decisão de transformar um transformador a seco depende só de onde você está colocando. Se não tiver ambientes explosivos, não é? E nem risco de ser em subsolo, algo desse tipo, você pode colocar na subestação tanto o transformador a seco como o transformador a óleo. Tanto faz. Agora, obrigatoriamente, como eu falei, em subsolos e em situações que possa ocorrer incêndio e o incêndio se expandir e acarretar grandes problemas, como no caso indústrias químicas, não é? Indústrias explosivas, indústrias de gases, aí dê preferência a utilizar o transformador a seco. Lembrando sempre, olha só, esse lado aqui
nós temos o 3.8. Como é que você vai saber 3.8? Pelos tamanho dos isoladores, ó. Está isolando da terra, tá vendo? Então, e você vai observar que também são bem finos. Então, a gente já sabe que aqui tem alta tensão. Nesse lado aqui, nós já estamos observando uns cabos mais grossos, tá vendo? Às vezes, mais de um cabo saindo do mesmo local do transformador. Aí você vai saber que ele aqui é o local de baixa tensão. Lembre-se sempre, alta tensão, cabeação mais fina. Baixa tensão, cabeação mais grossa. Ok? E aqui nós temos o transformador a óleo, mais utilizado até o presente momento. Esse equipamento, ele teoricamente tem uma vida útil um pouco superior aos transformadores a seco. Porque os transformadores a seco têm alguns fenômenos elétricos de aquecimento e energizações que podem danificar com você com o tempo. Certamente, na minha opinião, os transformadores a óleo são bem mais robustos que os transformadores a seco. Mas como falei sempre, assegurando as pessoas em primeiro local. Então, nessas onde tem situações de pessoas, vamos utilizar os transformadores a seco. Uma das vantagens do transformador a óleo é que ele facilmente pode ser utilizado aí aonde? Em ambientes externos. E a gente sempre vai descobrir que eles trabalham em ambientes externos porque são completamente fechados, só as saídas e entradas de nível de tensão. No caso aqui eu tenho alta tensão porque eu tenho um isolador maior. Porque aqui eu tenho 13.800 volts, porque esse transformador é de 13.800 volts, 380, tá certo? Então eu aqui tenho um isolador maior, então alta tensão. Isolamento do menor, baixa tensão. Então a gente chama de BT, a baixa tensão de um transformador, e AT, a alta tensão de um transformador. Mas lembrando sempre, esse aqui pode tanto ser usado em ambiente interno como externo, mas evite colocar nas qual a situação de incêndio pode propagar outros problemas maiores, tá certo? Inclusive a segurança das pessoas, como numa situação de subsolo. Aqui nós temos do mesmo jeito, olha só, a subestação vem, ó, 3.8 kV, ó, você vê pelos tamanhos dos isoladores e pela, tá certo? No caso aqui bem fininho o condutor, tá? Mas quando sai na baixa tensão, 380, a gente vê que às vezes tem mais de um fio numa só saída. Pode ser? Pode. Nós temos um transformador até com 3, 4 cabos por fase saindo. Tá certo? Então, 380 volts, baixa tensão, alta tensão, tá certo? 3.8 kV. Tá bom? Bem, nós temos aqui outras aplicações do transformador a óleo. Olha só. Redistribuição, que é externa, como tá aqui, ó. Tá certo? Entrada de shoppings, não é? Aqui, ó. Obras civis, nós temos o transformador a óleo. Transformador a seco, colocar aqui é muito complicado, porque ele não tem estrutura para, vamos dizer assim, estrutura de suporte para caber numa situação como essa, tá certo? De você colocar ele em poste, tá bom? E ainda tem um problema, porque as estruturas internas são, no caso de salinidade, ficam sendo atacadas pelo sal, não é? E você com o transformador a óleo, você está assegurando que as partes vivas internas não sejam atacadas pelo nossa maresia, por exemplo, tá bom? Então, nesse contexto, o transformador a óleo é mais adequado. Aqui nós temos uma outra transformador, ó. Só que esse aqui é a seco. Aqui a gente tem a alta tensão, também é fino, ó. E aqui nós temos que a baixa tensão. Nesse caso, é um transformador a seco. Agora, lembrando sempre, o transformador a seco pode ser colocado em qualquer situação. Em qualquer situação você pode botar o transformador a seco. Tá ok? Lembrando, na área interna, não é? Na área externa, é muito complicado você botar um transformador que não tenha isolamento enquanto nenhum. Teria que ser feito alguns ajustes, mas internamente você pode botar o transformador a seco ou a óleo, tá? Logo, o transformador a seco você pode colocar ele em qualquer situação, já que ele abrange tanto a situação de perigo às pessoas, como também em situações comuns, como um shopping, no térreo, tá certo? Não tem problema nenhum, tá certo? Vamos lá, aqui nós temos uma subestação, ó, de 69 kV, lá do Iguatemi. E ela lá tem transformadores o quê?
a óleo. Nesse nível de tensão mais elevado, de 69 kV, que é no caso aqui, nós temos 69 kV aqui, e aí reduz para 3.8, e aí depois que reduz para 3.8, é colocado 3.8 aqui e jogado para as lojas. Então a loja Riachuelo, por exemplo, tem um transformador desse, Americanas tem um transformador desse, o Extra tem um transformador desse, exemplo. Então essas lojas, o Iguatemi trabalha em 69 mil ou 69 kV e reduz na saída desses transformadores para 3.8 e distribui para as lojas, tá certo? Bem, então nesse contexto aqui, isso aqui nós temos transformadores a óleo. Nesse nível de potência, nós não temos ainda no Brasil esses tipos de transformadores a seco, trabalhando com grandes potências, 5 MVA, 10 MVA, que é o caso desse aqui, tá? Então nós não temos essa potência. Então nesses transformadores, nessas subestações, vocês vão ver sempre transformadores a óleo, tá ok? Agora em subestações internas, como aquelas que a gente está vendo aqui, ó, 750 kVA, 500 kVA, 1000 kVA, realmente o transformador a seco vem dominando o mercado. Por quê? Porque não tem manutenção. Além dessas situações de não pegar fogo e tudo, ele não precisa de manutenção. Já o transformador a óleo precisa de algumas manutenções. Mas vamos deixar isso para a turma da engenharia elétrica pesada que trabalha com sistema de potência, tá bom? Bem, de qualquer forma, nós temos num processo, para chegar a esse transformador, a gente tem o que a gente chama de subestação. Basicamente, nós temos uma medição ou às vezes uma entrada, tá certo? Temos a disjunção, que na verdade é um disjuntor. Esse disjuntor é a mesma coisa de um interruptor, só que ele interrompe o quê? Alta tensão. Então a gente chama ele de disjuntor. E tem o transformador. Aqui nós temos um sistema de proteção, qualquer coisa que tenha a ver, um curto-circuito, por exemplo, um raio vindo daqui para cá, um raio por cima desse isolador. Esse rapaz é capaz de detectar e abrir esse sistema. Então é uma proteção, tá bom? Então, basicamente, uma subestação é feita o quê? Medição ou entrada, que às vezes a medição é feita lá fora, tá certo, gente? Então, medição ou entrada, um circuito de disjunção é como se fosse um interruptor, e aqui é o circuito de transformação. Olhem só internamente um transformador. Olha o transformador a óleo. É como se fosse um transformador a seco. Então, o transformador a óleo não tem todo esse nível de trabalho que nós temos aqui, tá certo? Aqui a gente chama as bobinas, na qual executa as transformações, tá bom? Então, internamente, nós temos aí, isso é um transformador, tá? Bem, a física de um transformador é a seguinte. Eu tenho um núcleo de ferro, como vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui tudo é ferro, ó. Que é madeira e aqui dentro é tudo ferro, tá certo? E tem o seguinte princípio. Se eu entrar com uma tensão numa bobina, eu vou gerar a corrente. A corrente numa bobina gera um campo magnético como se fosse um ímã. E aí eu pego, coloco um ferro nesse formato aqui. E aí eu direciono esse fluxo magnético, já que a gente sabe que os campos magnéticos gerados por uma bobina adoram o ferro. Por quê? Porque a gente chama de relutância magnética. Então, se você colocar perto de um ímã um ferro, o fluxo, as linhas de força criadas por aqui, que já discutimos sobre isso, ela vai para dentro do ferro. Pronto. Então, eu estou direcionando o fluxo magnético produzido por essa bobina. Aí eu jogo para cá. Na hora que o fluxo magnético passa nessa outra bobina, aí tem a outra propriedade. Qual é a outra propriedade? Toda vida que um fluxo magnético corta um conjunto de bobinas, eu gero tensão. Então aqui eu gero uma corrente que produz um fluxo magnético. O fluxo magnético corta essas bobinas e gera uma tensão. Então a gente tem uma transformação. E é muito importante você aprender. O lado da fonte, que é da geração de energia, a gente vai chamar de primário. E o lado da saída, que a gente chama de secundário, é o lado da carga. Então toda vez que você for alimentar uma carga, você chama de secundário, tá certo? Portanto, o outro lado vira o que? Primário. De novo, toda vida que você for alimentar uma carga, você vai chamar isso de secundário. Evidentemente, o outro lado você vai chamar de primário, tá ok? Então, esse é o princípio de um transformador.
E observar que aonde tem uma tensão maior, ele tem uma bobina maior. Claro, para aguentar uma tensão maior, eu preciso de uma bobina maior. E aonde tem uma tensão menor, eu tenho também uma bobina menor. Agora, é interessante. Batista, se eu entrar com a tensão aqui maior, sai menor. Certo? Número de espiras maior, número de espiras menor. Então, se eu entrar uma tensão maior, sai menor. E se eu entrar uma tensão menor, sai maior. Então, um transformador, tanto faz você entrar a fonte por um lado ou pelo outro. Se eu colocar a carga aqui, então isso aqui vai ficar sendo secundário. Se eu colocar a carga aqui vai ficar o secundário. Então depende apenas de onde você está entrando. Ele não tem, vamos dizer assim, você dizer, aqui é a frente, aqui é atrás. Não, se você colocar, por exemplo, 220, sai 110. Se você botar 110, sai 220. Tá certo? Ele não tem lado. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, nesse princípio, esse é o símbolo. E vocês conhecem muito esse transformadorzinho pequeno. Olha só, 220 e 110. Ele transforma em 220 e 110. Tem a sua simbologia aqui, ó. Ok? Todas essas são simbologias que a gente usa para mostrar um transformador. Muito comum essa daqui, ó. E essa daqui, tá certo? Então, a entrada pode ser de um lado ou do outro. Então, se eu entro 220, sai 110. Mas se eu entrar 110, sai 220. Ok? Basta o lado que você está colocando da carga. Tá certo? Se a carga é aqui 220, é porque você entrou com uma fonte de 110. Se a carga é de 110, é porque você entrou com uma fonte de 220. Fonte é aquela na qual estou na direção do transformador, do gerador de energia, tá certo? Da onde vier o gerador de energia, a gente chama de fonte. A relação de transformação desse transformador, já que eu estou falando que ele transforma tensão e corrente, é a seguinte, ó. V1, que é a tensão no primário, V2 é a tensão no secundário, N1, número de espiras do primário, N2, número de espiras do secundário. E I2, a corrente no secundário, e I1, a corrente no primário. Bastante simples, então, da gente entender como é que ele funciona. Sempre é especificado em termos de potência aparente, portanto, kVA. A tensão no seu primário e a tensão no seu secundário. Tá certo? Normalmente a gente nunca projeta um transformador para ficar em cima da linha. Por exemplo, eu somei todas as cargas, aí deu 100. Qual é o transformador? É 100. Não é assim. Você coloque para efeito até de rendimento, com algumas coisas que a gente vai conversar aqui, deixa para a turma da engenharia elétrica pesada, mas sempre que projetar, bote aí uns 15, 20% de folga. Por quê? Porque amanhã alguém pode colocar uma outra carga, aí você precisar de mais potência, vai trocar o transformador? Não, porque é muito caro ficar trocando esse equipamento, tá? Então coloque sempre uma sobra de carga, tá certo? Toda vez que você projetar, bote aí 1.2 que você está com uma sobra de carga adequada a futuras pequenas expansões, tá bom? Esse aqui, ó, é o que a gente chama de dar de placa. Aqui tem a potência dele, ó, 225 kVA, tá vendo? E aqui as tensões no primário, tá certo? Aqui as tensões no primário, ó, 3.8, 3.2, ele pode ser qualquer um desses aqui. E chamamos isso de TAP. Porque às vezes a rede pública nunca é 3.8, gente. Às vezes é 3.200, tá chegando, que a gente vai aprender um princípio de queda de tensão, tá certo? Mas vamos supor que tivesse chegado a 3.800, você colocou lá. A saída é quanto? Nesse caso desse transformador, 220, 127. Lembrando então que esse transformador não é um transformador adequado ao estado do Ceará. Porque o estado do Ceará, nós temos o que? 380/220. Isso aqui é um transformador que às vezes é utilizado em São Paulo, Bahia, ou seja, os estados que têm a tensão fase-fase 220 e a tensão fase neutro 127. Mas você observa, tá certo? A potência é a sua especificação. Tensão no primário, tensão no secundário. A primeira sempre é o que a gente chama de posição 1 nominal. Nominal que é normal. Aqui o fabricante determina então o seu funcionamento, tá certo? Lembrando sempre que no tráfego monofásico a corrente é o que? É a potência pela tensão, tá? No tráfego trifásico o S é o que? Raiz de 3 vezes a corrente, a tensão fase
trifásica. Então você tem a corrente trifásica. Isso aqui é uma corrente o quê? Aparente, já que nós estamos calculando a partir de S. Lembrando que o trafo é potência 225 kVA. Vamos a alguns exercícios bem simples. Vamos começar a responder algumas situações aí bem simples. Vamos lá. Eu tenho um transformador monofásico que tem a seguinte característica: 220 e 110. Pergunta: o transformador é abaixador e elevador? Bem, vamos lá. Quando você tem uma nomenclatura assim, ó, primeiro e segundo, normalmente o primeiro é o primário e o segundo é o secundário, ok? O primeiro é primário e o segundo é secundário. Normalmente, no transformador, a gente dá as tensões na qual eles trabalham, certo? Então, primário e secundário. Logo, ele é abaixador, porque ele sai de 220 para 110. Então, ele é o quê? Abaixador, redutor, né? Indica o valor da tensão no primário e no secundário. Ora, a tensão no primário é do lado da fonte. Então, o primário é 220. E o secundário do lado da carga. Portanto, é o quê? 110. Lembrando para vocês que no Brasil não existe 110, né? Existe o quê? 127 volts. 110 são alguns equipamentos que tem nos computadores, por exemplo, 115 volts, né? Alguns equipamentos têm a nomenclatura de baixa tensão de 110 ou dos 115 volts. E são alguns equipamentos eletroeletrônicos, tá bom? Calcule a relação de transformação. Ele quer saber quantas vezes isso aqui está reduzido. Ora, simples. V1, V2, N1, N2. Isso a gente chama de alfa, que é o valor que está se reduzindo a tensão. No caso, então, V1, tensão de entrada 220, tensão V2, 110. Portanto, eu reduzi a tensão em 2 vezes. Tá ok? Houve uma redução de 50%, tá certo? Ou 2 vezes, ok? Eu estou dizendo, então, que a tensão no primário é 2 vezes maior do que o secundário. Isso é relação de transformação, tá? Bem, é um pouco mais prático. Qual a potência do transformador trifásico? 240 amperes no secundário, e você quer comprar um transformador de 3.8, 380. Bem, como é que você faz? Se você fez suas contas lá, somando todas as correntes e tudo mais, e de repente, aí você obteve 240 amperes. Lembrando que esse nível de... até como é que eu faço para um transformador? Gente, sabe quando é que você vai instalar um transformador? Quando esse nível de potência aqui, ó, para a concessionária do estado do Ceará, for maior do que 75 kW. Toda vida que você somou todas as suas cargas e deu acima de 75 kW, você vai ter que colocar um transformador. E então vai ter que ser alimentado por 13.8 kV. Abaixo disso, você pode colocar direto nas linhas de baixa tensão, tá certo? Mas até 75 kW você vai ter que colocar um transformador, 75 kW acima, tá bom? Então vamos supor, então você fez as suas contas todas e descobriu que é 240 no seu secundário. Então, vamos lá. Potência é o quê? Raiz de 3, tensão fase vezes a corrente. Se você descobriu que tem uma corrente que você precisa de 240 e a tensão é o quê? 380. Então, raiz de 3, 380 que é a tensão no secundário, vezes 240 amperes. Na hora que você faz isso, você vai encontrar um transformador de 158 kVA. Bem, isso aqui é o que você calculou. Agora você tem que ir atrás na tabela dos fabricantes. E na tabela dos fabricantes ele diz assim, ó, não pode ser abaixo, porque o transformador não aguenta, vai aquecer e vai danificar. Logo, acima dele tem o que? 158, pronto. Você vai comprar um transformador de 225. Você poderia até chegar aqui, na hora que calculou 240, para futura expansão, multiplicar por 1.2, 1.15, mais ou menos, para dar uma folga, tá certo? Mas de qualquer forma, nesse caso, nós vamos utilizar o quê? 225 kVA. Esse é o transformador, tá certo? De 3.8 que você vai ter. Porque você há essa necessidade, tá certo? Então, basicamente é isso aí. Basicamente, tá bom? Exercício. Um transformador de distribuição trifásico de 75 kVA
13.800 no primário, 380 volts no secundário. Calcule a corrente que é fornecida no primário e no secundário pela carga. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Achar essa corrente que está aqui na carga, no secundário. Como é que a gente faz isso? Simples. Vejamos o seguinte. Eu tenho que a corrente do sistema é dado S, raiz de 3, tensão fase-fase, vezes a corrente IS. O S, então, é 5 kVA. Cuidado que esse K é 1000, hein? Então, 5 kVA, raiz de 3, tensão fase-fase no secundário, porque está no secundário a carga, obviamente, é 380 vezes a corrente do sistema. Então, a corrente do sistema, corrente aparente, é dada por 5 kVA, raiz de 3 vezes 380. Cuidado, que isso aqui é 5.000, tá? Eu aqui não coloquei o K, mas todo mundo sabe que isso aqui é 5.000. Então, se você fizer essa corrente, dá 7,59 amperes, tá certo? Lembrando, o transformador é trifásico. Agora, no secundário, no primário, como é que eu vou achar? Você pode rebater. Como assim? Ó? V1, V2 e 2 e 1. É a equação dos transformadores. Então, o primário, 13.800. O secundário, 380. A corrente que você achou no primário, 7,5. No secundário, 7,59. Então, qual é a corrente do primário? A corrente do primário, então, multiplicando e dividindo, eu tenho que a corrente 1, que é a corrente do sistema, fica 0,209 amperes. Então, eu tenho, quando tiver uma carga de 5 kVA, vai passar uma corrente de 7,59 amperes aqui e no primário 0,209 amperes. Gente, vamos lembrar que isso aqui é uma representação monofásica, mas o sistema é o que? Trifásico. Toda vida que eu colocar na prova um sistema desse e dizer que isso aqui é trifásico, essa carga, obviamente, que está aqui é uma carga trifásica. Tá? E aqui um outro situação aqui. Um transformador de distribuição, eu tenho 75 kVA em 3,8 e 380. Calcule a corrente que é fornecida no primário e no secundário. Olha só. Vamos lá, no primário. Não tem mistério. A corrente no primário, sabendo que potência é raiz de 3, tensão fase-fase vezes a corrente, lembrando que kVA é potência aparente, né? Então eu tenho 75 kVA, é a mesma coisa de 75.000. Raiz de 3 vezes a tensão no primário é o que? 13.800. Portanto, está circulando no máximo a corrente que vai circular de 3,13 amperes. Bem, e o secundário? O transformador não transforma a potência. Então, a potência do primário é 75, a potência do secundário também é 75. Portanto, segue a mesma ideia. Então, S é raiz de 3, só que mudou o quê? Que a tensão é fase-fase. A potência continua a mesma, é constante, 75.000. Raiz de 3 vezes 380, porque agora você quer a corrente no secundário. A tensão no secundário é 380, então você coloca 380 aqui. Portanto, a corrente no secundário é o quê? 113,9 amperes. Bem, isso aí é o que a gente precisa que você aprenda sobre transformadores, que são esses elementos, tá certo? São esses elementos que têm a propriedade aí, através de suas subestações de energia, entregar a energia adequada para cá com você trabalhar de forma adequada para suas cargas, tá certo? Para a gente ter uma ideia mais ou menos de uma subestação dessa, a gente está falando aqui mais ou menos de 1,5 m, 2 metros, mais ou menos esse comprimento. Mas isso tudo depende do tamanho do teu transformador, tá? Mas é importante saber que quando você tem uma subestação, você vai ter o que? A transformação, a disjunção e a medição. Se você me perguntar aonde que está aqui, olha, então aqui está a medição, olha, se for que a gente chama aqui de abrigado, né? Uma subestação abrigada, uma subestação ao tempo, mas aqui também é uma subestação, tá certo? Na qual eu tenho o quê? Um elemento de medição, olha só, da concessionária de energia, um elemento de transformação, tá aqui. Aí você vai me perguntar, e cadê o elemento de abertura? São o que a gente chama de chaves fusíveis, ó. As chaves fusíveis, aqui a gente abre, tá certo? O transformador fecha para ele funcionar. Não é como automático, que nem aquele sistema lá que nós estamos aqui, ó. Aqui é um sistema automático, tá certo? Aqui é um sistema manual. A gente tem que fechar essas chavezinhas para fazer o transformador funcionar, tá ok? Mas não façam isso.
deixe para as pessoas especializadas na área de engenharia elétrica. E no caso da concessionária de energia, você é proibido de mexer aqui. Você tem que solicitar a ela um desligamento. Aqui também, ó, na hora que você for aqui, né, a parte externa que vai para a concessionária de energia, você não pode mexer, você não pode chegar e mexer nessas canaletas aqui, ó. É proibido, porque isso faz parte da concessionária. Então você tem que requisitar a concessionária, ela vem, você avisa o horário que você quer, porque vai fazer manutenção no transformador, alguma coisa desse tipo, tá certo? Ela vem, abre para você e aí você executa a manutenção. Depois você chama ela novamente e manda ela fechar a sua subestação, tá bom? Lembre-se, você não pode mexer nisso aqui. Isso aqui faz parte da concessionária da energia, no caso do Ceará. É a Enel, tá certo? Em 2020, tá bom? Então, em 2020, a Enel, que é a concessionária de energia local, tá certo? Você solicita a ela, a concessionária, que você venha e abra e feche o seu transformador, tá bom? Bem, vou ficar por aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Com o nosso curso de CEP, Sistema Elétrico de Potência, riscos típicos no CEP e a sua prevenção. Galera, preste atenção à nossa continuidade no nosso material. Vamos lá. Olha só, proximidade e contato com parte energizada é um risco típico no CEP. Quando eu falo CEP, eu estou falando de geração, transmissão, distribuição e consumo. Então, todos esses setores, você pode ter ali contato acidental com a rede, você pode também estar trabalhando em proximidades consideráveis. É um risco que se corre, então é necessário ter o espaçamento suficiente para o trabalho seguro. Isso já foi descrito na videoaula anterior, aquelas distâncias ali é para o eletricista, o eletricitário, desenvolver as suas atividades com espaçamento ali mínimo de segurança. Então aqui você acompanha a imagem, né, o serviço de linha viva. Você está vendo aqui uma rede trifásica, o serviço de linha viva. Aqui o colega colocando as proteções isolantes no condutor. E continuando falando sobre essas distâncias, eu trouxe para aqui o anexo 2 da NR10. A gente vai ter uma visão aqui diferenciada das que a gente já viu anteriormente. Observe o seguinte, isso aqui é uma representação dos padrões de segurança. Eu tenho aqui SI, é a superfície isolante. Dentro da nossa realidade, na subestação, qual seria essa superfície isolante? O muro da subestação, as delimitações daquela área. Dentro da rede, do poste, na rua, na rede convencional, o que seria essa superfície isolante? A própria estrutura do poste. Então eu tenho aqui a superfície isolante, aqui é uma zona livre, pode ser a rua. Aqui, galera, você acompanha comigo a zona controlada, essa área, aqui é a zona de risco. Aqui esse P é o meu ponto energizado, olha só. Esse ponto energizado está representando aqui, pode ser um transformador, pode ser uma bancada de chave, pode ser um regulador de tensão, um banco de capacitor. É o ponto energizado. Aqui no exemplo aqui, ó, você tem uma bancada de chave, uma estrutura N3 com final de rede, com uma bancada de chave, uma chave monopolar para cada rede, olha só. Então esse aqui é o meu ponto energizado. Observe, galera, que o que está representado aqui nesse lado, aqui no nosso lado esquerdo,
está representado também aqui no lado direito. Eu fiz essa animação aqui com essa circunferência representando essas zonas. Observe que o meu ponto energizado aqui é a minha bancada de chave juntamente com minha rede. Vamos dizer aqui que é uma rede de 13.800 volts, por exemplo. Observe que a minha zona de risco já é essa bola aqui, ó, em vermelho. Aqui é a minha área de zona de risco. E observe que o eletricista ele está executando a tarefa dentro da zona controlada, que é onde ele deve ficar. Observe, galera, eu estou fazendo um procedimento de abertura de chave, eu preciso estar dentro da zona controlada. Eu não posso, em um procedimento de abertura de chave, estar aqui dentro da zona de risco, porque o arco elétrico pode fechar em cima de mim. Porque aqui dentro o campo elétrico e magnético é muito intenso. Caso eu insista em trabalhar aqui dentro, eu corro o risco, no momento de abertura ou fechamento de rede, eu tomar um arco voltaico. Então é importante respeitar as distâncias. Isso está descrito aí no anexo 2 da NR10. E aqui, ó, ZL, aqui é a zona livre, galera, é a rua aqui embaixo. Beleza? Observe também, meu pessoal, que para mim trabalhar na zona controlada, eu tenho que estar fazendo uso dos equipamentos de proteção individual e coletiva e estar utilizando o ferramental adequado. No caso aqui, o meu bastão de manobra. É ele quem vai entrar dentro da zona de risco. Olha só. Então, conforme você vê aí, esse é o procedimento de segurança. O distanciamento tem que ser obedecido, porque a desobediência desses procedimentos, a gente vai desencadear aí um acidente. Indução, galera, observe. Você tem indução magnética, você tem a eletrostática, você tem o eletromagnetismo. Vamos dar um destaque aqui para essa imagem que eu deixei aqui para vocês. Observe que na rede eu coloquei aqui cargas negativas, vários sinais de menos, que é os elétrons, são cargas negativas. E carga positiva, os prótons que estão aqui na Terra, subindo aqui a edificação, olha só. Então eu tenho carga positiva na rede, eu tenho carga negativa na rede e tenho carga positiva aqui na estrutura da edificação. Vamos lá. Observe o que diz essa legenda. Um corpo carregado com certa carga elétrica próximo a outro corpo provoca o aparecimento nesse outro corpo de uma carga igual e de sinal contrário. Ou seja, um lado vai estar positivo, o outro lado vai estar negativo, conforme eu representei aqui para vocês. Vou ler de novo, vou parafrasear para você entender. Observe que eu tenho uma rede aqui energizada e eu tenho uma estrutura aterrada. Olha só. Um corpo carregado com certa carga elétrica, a rede, próximo a outro, provoca o aparecimento nesse outro corpo, que é esse aqui, de uma carga igual e de sinal contrário. Ou seja, vamos dizer que aqui eu tenha 69.000 volts. Eu vou ter aqui uma carga também de 69.000, porém uma carga positiva. A Terra é o meu neutro global. Ela me oferece o que eu precisar. Se aqui eu tenho elétron, automaticamente essa edificação vai estar carregada com próton. Então eu tenho aqui, ó, uma situação perigosa. A terceira lei de Isaac Newton diz que os opostos se atraem. Ou seja, eu tenho carga positiva, negativa e positiva. Elas estão querendo se atrair. Só que existe uma distância considerável que impede que isso ocorra. Você que é eletricista, você está no poste. O poste está aterrado. A rede está com carga negativa. O poste está carregado com carga positiva. O que impede você tomar descarga elétrica é a isolação da sua luva, da sua botina, a distância. Então tudo isso é importante e isso é um risco típico no CEP. Então vamos ficar esperto para isso daí. Já a estática, galera, é energia parada. Basicamente eletrostática. Ciências que estudam as cargas em repouso. Observe que eu tenho um banco de capacitor aqui nessa estrutura. Isso aqui eu botei de propósito. Por quê, galera? O capacitor ele acumula energia. E se acumula, a energia está estática, está parada, eletrostática. Então observe que a principal possibilidade do surgimento de fatores associados à estática nas instalações elétricas em questão está associada a esse efeito capacitivo. Observe que no procedimento das regras de ouro, que eu vou lá
eu vou abrir o circuito, vou bloquear, vou detectar a ausência de tensão. Nesse momento, quando eu coloco o detector de tensão, se tiver um banco de capacitor na rede, é provável que ele venha bipar. Eu tenho uma carga estática na rede proveniente de banco de capacitor e eu toco na rede, fecho o contato, eu posso sofrer descarga elétrica. O capacitor, ele manda a energia toda de vez. Ele é como se fosse uma bateria, só que a bateria ela manda energia no varejo. O banco de capacitor ele manda energia no atacado. Ele tiver 7.000 volts, ele manda de vez 7.000 volts. Então é muito perigoso. Então provavelmente o surgimento de fator associado à estática vai ser proveniente de capacitor ou banco de capacitores. Logo aqui, ó, a gente tem as medidas de controle do risco elétrico. O que eu vou fazer para controlar o risco elétrico? Regras de ouro que a gente já falou. Então lá no curso de NR10 básico que eu gravei aqui com vocês, tem lá eu falando sobre as regras de ouro. Aqui eu tenho os campos elétrico e magnético. Galera, para existir o campo magnético, automaticamente tem que haver o campo elétrico. Daí a gente chama campo eletromagnético, porque é um campo magnético proveniente da passagem da corrente. Observe que eu tenho um eletricista aqui na baixa tensão. É muito simples falar, você trabalha na baixa tensão, mas observe que do lado dele, fungando no cangote, eu tenho um transformador aqui da média tensão. Então é importante você que trabalha na baixa tensão, ou que almeja trabalhar na baixa tensão, lembre-se disso, você vai trabalhar na baixa tensão, mais próximo a uma rede de 13.800, 34.000, pode acontecer isso daí. É uma realidade que é constante na vida do eletricista comercial. Galera, é importante nesse serviço você estar utilizando a manga isolante. O colega aqui não está utilizando, isso é perigoso. Beleza, é perigoso, ele tem que estar utilizando a manga isolante, tudo bonitinho para evitar acidentes. Mas observe aí que aqui eu tenho um campo eletromagnético intenso. Por quê? Porque eu tenho um transformador aqui do meu lado, ó, galera. É uma carga indutiva. Pessoal, a descarga atmosférica também é uma constante aí. Também faz parte dos riscos típicos do CEP. Eu já falei sobre esse cara aqui, eu não vou me delongar muito. Porém, tempo chuvoso, descarga atmosférica, muito cuidado, porque a rede pode ser energizada. Estou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse material. É com muito carinho que a gente trabalha para vocês. Riscos típicos no CEP e sua prevenção. Aqui nessa videoaula eu vou mostrar os riscos típicos nesses setores. Sejam todos bem-vindos. As 5 variáveis mais importantes nesse campo são: 1. Temperatura do ambiente. 2. Presença de água. 3. Presença de substâncias corrosivas ou poluentes. 4. Presença de fauna e flora, bem como a radiação solar ali no nosso número 5. Pessoal, existem mais situações agravantes aí que são importantes, porém a gente está destacando essas 5 por achar que é bom a gente estar abordando aqui. Galera, olha só, temperatura do ambiente. Eu quero dar destaque também a questão da baixa temperatura, ou seja, um tempo úmido não é bom estar se trabalhando com eletricidade, principalmente você que atua dentro de uma subestação. O tempo está úmido, o ar está úmido, não é bom executar procedimentos dentro do CEP, seja subestação, seja na rua, seja na MT, seja na baixa tensão. É importante a gente estar observando a questão da temperatura do ambiente. Existe um dispositivo já que faz a medição ali da umidade do ar, e esse teste é feito na sombra. É importante a gente estar sempre observando isso daí para estar evitando aí possíveis acidentes. É sabido que um ambiente muito úmido, a possibilidade de um arco elétrico nos atingir é maior. A isolação dielétrica do ar ela é reduzida, possibilitando aí um arco elétrico a qualquer momento. Outra coisa, situação importante, é em relação ao calor, a temperatura do ambiente. Quando se fala de calor, é sempre importante o eletricista, o eletricitário, fazer o uso do protetor solar, aquele pessoal chama de bloqueador, não é isso? Use o bloqueador solar ou o protetor solar, isso é importante para a sua segurança, não é frescura, não, isso é importante. As pessoas estão tendo problema de insolação,
muitas vezes mal súbito, pelo alto calor, o calor intenso. Então é importante você que tanto atua em um ambiente frio, num ambiente úmido, também você deve ficar atento que atua num ambiente quente. São igualmente perigosos para a nossa integridade física e saúde. Na questão 2 ali, ele está falando da presença de água. Presença de água, galera, eu vou de simples orvalho do sereno ali molhando a rede, até a questão de queda de água, aquelas gotas por imersão. É importante a gente perceber que água, eletricidade e eletricista simultaneamente não combinam. A gente tem que ter essa noção. Não é porque você está usando o EPI, os EPCs, que você está livre de sofrer um acidente. O EPI, o EPC, ele está ali para minimizar um trauma, ou seja, o mal já te sobrevém, ele vai te tentar segurar a sua onda para você não ter umas consequências maiores. Então observe que se trabalhando em um ambiente molhado, um ambiente úmido, não é interessante você estar executando o serviço nessas condições. 3. Presença de substâncias corrosivas ou poluentes. Galera, isso acontece muito, esses riscos, né? Essas condições ou variantes chamadas dentro do CEP, é a questão dos produtos corrosivos, é a questão dos poluentes. Galera, dando um exemplo muito clássico e muito comum dentro do setor, dentro da rede, na nossa rede externa, é a presença de maresia, aquele salitre geralmente ali em regiões costeiras, onde tem praia. Você tem a estrutura lá também das casas, das residências, e sobrevém sobre a rede a maresia, que nada mais é uma manifestação de salitre sobre os condutores. Isso é importante a gente ressaltar, porque causa muita resistividade, principalmente na época de veraneio, que as pessoas começam a ir para essas localidades, alugarem casas e ficarem por ali, e começa a consumir energia, o consumo aumenta, porém a rede já está ali cheia de salitre, chamada de salinidade, durante o ano todo vai grudando na mesma. E isso gera uma resistividade, combinado com alto consumo de energia, isso piora, isso agrava. É por isso que a gente falou na videoaula de número 8 sobre a lavagem, né, da rede com aquela água desmineralizada. Observe que você tem um condutor aqui, ó, na rua, tá vendo aí? Esse condutor aqui, essa rede é a Space Cable, é uma rede norte-americana, veio aí para ajudar. Eu tenho um cabo XLPE aí nessa rede, observe. E esse cabo aí, galera, não é isolado, ele é protegido, justamente para proteger de quê? Contra salinidades, contra poeiras, limos, acúmulo de lodo ao longo do tempo, para não gerar ali o que? Uma condutividade elétrica ou também uma resistividade, que isso diminui a qualidade da energia. A energia pode ser manifesta nas casas, nas localidades, com queda, dentre várias variáveis que podem ocorrer. Então é importante saber o seguinte, que é uma variável importante a presença de substâncias corrosivas ou poluentes. O que a gente faz para resolver isso aí? Está sempre lavando a rede, conforme foi falado agora há pouco. 4. Presença de fauna e flora no ambiente, galera. É uma perturbação também. Vai trabalhar em uma região, em uma determinada localidade, lá vai ter uma vegetação. E aí, vamos roçar isso daí. Cadê a equipe de poda? Vamos abrir ali uma faixa de servidão. Cadê a equipe de poda? Você vai trabalhar, galera, não vai entrando em mato de qualquer jeito. Use sua perneira. Tenha atenção, que mato é nicho de bicho. Você está ali, mas ali dentro, você está chegando ali, mas ali dentro tem os moradores. E eles podem ser cobra, pode ser aranha, pode ser escorpião, barbeiro, pode ser marimbondo, abelhas, não sei. Galera, fauna e flora. A flora nada mais é do que a vegetação. Às vezes não é um animal, um inseto que pode nos acometer, mas a própria vegetação pode atrapalhar e pode culminar em acidente. Observe essa própria imagem aqui mais uma vez, olha só. Eu tenho um galho de árvores próximo à rede. Imagine se aqui fosse uma rede nua, convencional. A situação seria ainda mais crítica. Então observe que um galho desse tocando na rede energizada pode vir gerar corrente elétrica na árvore
e você tocando na mesma toma descarga. Então é importante a gente lembrar da presença de fauna e flora nesses ambientes. E sobre a radiação solar, já foi falada. Ter atenção, porque você deve estar utilizando a proteção solar, né, isso, o filtro solar, e se alimentar bem, por causa da questão do mal súbito, combinado com o calor, você pode desmaiar ali devido à insolação, à radiação solar muito intensa. Pessoal, eu vou ficando por aqui.